Agora eu vou falar um pouquinho sobre intertextualidade. Intertextualidade. O que é intertextualidade? É o diálogo entre os textos, onde um texto, fonte, influencia ou é influenciado por outro, criando uma camada de significados. Deixa eu dar um exemplo aqui. Chapeuzinho Vermelho. Esse livro aqui é aquele livro para as crianças que estão começando a ler, né? Aquela fase mais inicial. Então é um livro pop-up, né? Que tem aquelas... a figura salta para fora do livro, né? Mas eu só quero mostrar assim a questão da historinha, né? Da Chapeuzinho Vermelho, que é uma das histórias mais básicas que a gente conhece. Assim que a gente entra na escola, a gente entra em contato com essa história da Chapeuzinho. É uma história que faz parte do imaginário infantil. Depois ela vai tomando outras proporções. Aqui a criança que já lê, né? Aí ela já vem a história mais condensadinha, tem as ilustrações e tudo, mas aí a história é contada com mais detalhes, né? A criança já lê, já faz as interpretações necessárias, então a história já vem contada de uma maneira mais detalhada, né? Conforme a criança vai avançando na sua idade, na sua escolaridade, no seu entendimento. Então, ó, dois livros de Chapeuzinho. Ó, tá vendo? Aí, entra um outro livro aqui. Esse livro aqui é um livro que trabalha muito intertextualidade, porque o carteiro chegou. O carteiro, ele visita quase todos os personagens, todos não, né, estou exagerando, mas visita bastante personagens e ele leva uma correspondência, né, vai na casa dos três ursos, vai na casa da bruxa e leva a correspondência. E esse livro é bem legal porque até a correspondência que o personagem recebe tá aqui no envelope. Então eu gosto muito de trabalhar essa história aqui com meus alunos quando eu falo de carta. A carta caiu em desuso, né? Hoje não tem mais carta, né, gente? Hoje é WhatsApp, é e-mail. Mas é legal trabalhar essa questão da carta com as crianças, a questão do destinatário, do remetente. Então essa história aqui é muito intertextual, né? Porque conversa com vários personagens e várias histórias. E aí, uma certa hora, o que acontece? O carteiro chega na casa de quem? Deixa eu mostrar aqui pra você, deixa eu achar a página. O carteiro chega na casa da Chapeuzinho. Mas quem tá lá é o Lobo Mau vestido de Chapeuzinho. E o que acontece? O Lobo Mau recebe uma carta de despejo, né? Porque a Chapeuzinho tá processando o Lobo Mau que ficou na casa da vovó. Então, gente, isso é intertextualidade. Se a criança pega um livro desse e não conhece a história da Chapeuzinho, ela já fica perdida. Mas conforme a criança vai avançando, né, conhecendo as histórias, um livro conversa com o outro, tá? E eu quero dar um exemplo aqui, assim, bem interessante. Guimarães Rosa, João Guimarães Rosa, ele escreveu um livro chamado Fita Verde no Cabelo. Esse livro aqui, gente, ele é todo conversado com a história da Chapeuzinho Vermelho, que a gente conheceu lá atrás, quando a gente era criança. E é muito interessante esse livro, porque aqui já conta de uma maneira totalmente diferente. E é um livro que faz uma intertextualidade implícita, faz uma referência implícita a Chapeuzinho Vermelho. Quem leu Chapeuzinho Vermelho na infância se remete imediatamente a essa história quando começa a ler Fita Verde no Cabelo. Aliás, essa é uma história maravilhosa. Muita gente não conhece essa história do João Guimarães Rosa, gente. Eu tô dando já uma dica aqui legal, tá? A Chapeuzinho Vermelho de João Guimarães Rosa é menos inocente, mas igualmente sem juízo. O que esse livro aborda aqui? Aborda um realismo mágico, uma liberdade de invenção linguística, neologismos. Essa adaptação aqui da Chapeuzinho Vermelho é praticamente desconhecida. Estou dando aqui uma ótima dica para você. Esse livro é legal de se trabalhar com adolescentes, né? Adolescentes, até adultos, tá? Até adultos, é muito legal trabalhar esse livro aqui.
para uma roda de conversa, para uma roda de leitura, com adultos, no EJA, muito legal, tá? Deixa eu ler um pedacinho só para você entender, né, a referência que se faz a Chapeuzinho Vermelho. Havia uma aldeia em algum lugar, nem maior nem menor, com velhos e velhas que velhavam, homens e mulheres que esperavam, e meninos que nasciam e cresciam. Olha só, né? Todos com juízo suficientemente, menos uma meninazinha, a que por enquanto, aquela um dia saiu de lá com uma fita verde inventada no cabelo. Então aqui você já vê aqui, né, o limite, né? Eles se limitavam, né? Quando fala assim, nem maior nem menor, velhos que velhavam, homens que esperavam, meninas e meninas que nasciam e cresciam, tá dando uma ideia de tempo, tá dando uma ideia que as pessoas não esperavam nada mais, né? Estavam só esperando a morte ali. Depois fala quando faz essa referência a essa menina, chama ela de meninazinha, né? Tá dando a infância, e ela sai da aldeia com uma fita verde inventada no cabelo. Aí você vai vendo as referências, né? Sua mãe mandara com um cesto e um pote a avó que amava, a outra e quase igualzinha à aldeia. Fita verde partiu, sobrelogo ela, linda, tudo era uma vez. O pote continha um doce em caldo e o cesto estava vazio. Aí você já começa a pensar na história antiga da Chapeuzinho, que sai com uma cesta cheia. Essa Chapeuzinho aqui sai com um cesto vazio, né? Então é uma metáfora, né, que o Guimarães Rosa usa para falar que a menina ainda tinha muita coisa para aprender, né? E fala que ela para buscar as framboesas, ela ainda ia buscar as framboesas, quer dizer, as experiências que ela ainda ia ter. Daí, indo atravessar o bosque, viu só lenhadores que por lá lenhavam, mas lobo nenhum, desconhecido nem peludo, pois os lenhadores tinham exterminado o lobo. Então ela mesma era quem se dizia: voa vovó, com cesto e pote e a fita verde no cabelo, o tanto que a mamãe me mandou. E aí a história aqui, né, a figura. E aí, vai, tá, gente? O João Guimarães, ele trabalha de uma forma muito poética, né, e com muitos neologismos que a gente já conhece, né, do João Guimarães Rosa. Mas aí eu só tô mostrando pra vocês essa questão da intertextualidade, ó. Deixa rapidinho, neném, deixa eu mostrar aqui, a vovó mostrar, ó. Chapeuzinho vermelho, o carteiro chegou, que também chega na casa da Chapeuzinho, né, ó. E fita verde no cabelo, que é uma releitura da Chapeuzinho por João Guimarães Rosa. Gente, isso é intertextualidade, né? É o diálogo entre textos, onde um texto influencia outro texto. O Bakhtin falou muito sobre isso, né? Essa linguagem, né? Essa linguagem dialógica. E isso acontece muito quando a gente trabalha com leitura, com livros, porque essa linguagem dialógica, ela enriquece a compreensão. Quando ela conecta obras, ela amplia a interpretação, gera humor, gera uma reflexão, gera uma crítica. Isso é muito legal quando a gente trabalha com leitura e literatura dentro da sala de aula. Espero que vocês tenham gostado desse vídeo.